Churrascou 3 colegas de trabalho por causa de bullying. Homem, um homem, 3 colegas na empresa onde trabalhavam neste sábado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O funcionário foi preso, mas tirou a própria vida na cadeia. A suspeita é que ele sofria bullying. O operador de máquinas Cláudio Henrique da Silva, de 33 anos, entrou na indústria Bombril, onde prestava serviços, e com um canivete 3 colegas de trabalho que não resistiram aos ferimentos. Os familiares souberam da notícia e foram desesperados para a portaria da fábrica. O rapaz que esfaqueou os 3 colegas de trabalho tirou a própria as dependências do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Cláudio Henrique era solteiro e morava com os pais. Horror, mano. A família diz que ele era muito reservado e praticava luta, mas nunca teria se envolvido em nenhuma ocorrência. Casa pro trabalho, reservado, né? Não falava com ninguém, tranquilo, só na dele mesmo. Segundo as primeiras investigações, a motivação do crime estaria relacionada a bullying. Cláudio comentou com a irmã que os colegas de trabalho faziam piada sobre ele. Eles Caralho, velho, adulto sofrendo bullying? ficavam caçoando Que forma? do autor. Falava o quê? Falava o quê? Falavam do cheiro dele, que ele não cheirava bem. Que isso, mano? A gente precisa falar sério sobre uma parada que acontece no dia a dia de quem acorda cedo para trabalhar e que muita gente empurra isso para debaixo do tapete. Quando você sai de casa de manhã, bate seu ponto na firma, a única coisa que passa na sua cabeça é fazer o seu serviço bem feito, ganhar o seu dinheiro honesto e voltar inteiro para sua família no fim da tarde. E o trabalho O cara prefere matar os outros ao invés de tomar banho. é para ser o lugar onde a gente garante o nosso sustento. Mas aí Malvado, mano. a gente vê uma tragédia gigante acontecer num lugar comum, no meio de um turno, e percebe que a mente humana é um terreno muito perigoso quando o respeito acaba. E antes eu já venho agradecer aos membros que ajudam No Amigo Secreto, a galera dando sabonete e desodorante pra ele. bastante o crescimento do canal e tem me motivado a trazer mais vídeos pra vocês. Vocês são muito ruins, Então, se cara. você tem interesse em aparecer nos vídeos, já vira membro, que você ajuda bastante. Se não tiver interesse, é só clicar no botão de hype, se inscrever, comentar sua opinião e deixar o like. Se tiver interesse, já olha a descrição, que deve ter algum produto que interessa a você. Então é isso, bora voltar. Tem um costume que acontece muito no meio do trabalho, seja na fábrica, no galpão, na obra ou no escritório, e que as pessoas fingem que não é nada demais. A gente tem a mania boba de achar que aquela perseguição constante, aquela zoação pesada, que chamam de bullying, é problema de criança e adolescente na escola, e que adulto não sofre com isso. Mas a verdade é que o bullying no meio dos adultos existe, é violento e é muito covarde, só que ele vem sempre com aquela brincadeira disfarçada. É aquele comentário de mau gosto tipo- sobre o jeito que o cara fala, a roupa que ele se veste, o jeito que ele anda, ou até sobre o cheiro da pessoa. E todo mundo ao redor acha graça disso e dá risada. E quem tá rindo junto acha que Isso é sempre começa com uma fofoca no ambiente de trabalho, né? só uma zoação, uma descontração para passar o tempo devagar no serviço. Mas quem tá sendo zoado, no caso o alvo da piada, todo santo dia, vai juntando aquele ódio no peito e uma hora, infelizmente, a conta chega. Imagina a cabeça de um cara que já é calado por natureza, que vive na dele, que não puxa papo com ninguém e só quer fazer o trampo dele e ir para casa. Ele geralmente não tem malícia ou habilidade para bater boca, para dar uma resposta atravessada e se defender. Então essa pessoa às vezes engole seco, ele deita a cabeça no travesseiro de noite, já sabe que no dia seguinte vai ser o motivo da risadinha da galera, o ambiente de trabalho que já é cansativo Engole muita porra calado. Leva muito atrás. vira um verdadeiro inferno, ele passa a odiar aquele lugar com todas as forças, e a humilhação de um homem adulto na frente dos outros é uma coisa que vai destruindo a pessoa por É, mas assim, eu acho que a empresa que permite que os funcionários ajam assim com as pessoas é uma empresa de fudido, tá ligado? Tipo, tem que ter alguém fiscalizando a forma que as pessoas se tratam. Tipo, eu acho muito feio quando numa empresa existe panelinha, existe fofoquinha, existe esse tipo de pessoa que fica zoando os outros. E é um desses motivos que me fizeram odiar tanto a CLT e começar a fazer live, porque eu sempre fui a caladona, a pessoa que não se enturma muito, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que entra num ambiente e conversa com todo mundo, que tem assunto com todo mundo, sabe? Se a pessoa ela não puxa assunto comigo e conversa comigo, eu não sei como conversar com ela. E isso era motivo de eu ser excluída, das pessoas falarem mal de mim por trás, sabe? Ficar levando atrás. E aí a pessoa, tipo,
é um pouco mais extrovertida, tem um pouquinho mais de intimidade com pessoas de um cargo mais elevado. Aí vai lá e fala mal de você pra uma pessoa que tem um cargo mais elevado, essa pessoa começa a pegar no teu pé também. Então, assim, é uma coisa levando a outra que acaba fazendo você simplesmente pedir demissão, sair do ambiente, porque não tem condição. Dentro, o grupo sempre escolhe o mais quieto porque é o alvo mais fácil, aquele que não vai reagir e que não tem muita habilidade social. A mente de qualquer ser humano tem limite. Muito E ninguém feio, é mano. feito de A empresa, ela devia intervir. ferro. E quando você junta muita humilhação, raiva guardada, falta de comunicação e a sensação de que ninguém vai te ajudar, você cria uma bomba pronta para estourar. E um dia, sem avisar, essa bomba explode. E o grande perigo é que, quando explode, a pessoa perde totalmente a noção das coisas e a própria humanidade. Ela não vai no escritório do chefe pedir as contas ou no RH fazer uma queixa, porque a raiva tomou conta dela. E a única coisa que essa pessoa quer é vingança. O cara leva uma arma, uma faca, um canivete e resolve fazer a própria justiça contra aqueles que faziam da vida dele um inferno. Agora vamos tentar olhar para o lado de quem foi atacado. Muito provavelmente os caras que faziam as piadas nem imaginavam o tamanho do monstro que eles estavam acordando. Na cabeça deles era só uma brincadeira normal de peão de fábrica e nunca passou pela cabeça deles que aquelas palavras e aquelas risadinhas iriam custar a vida deles, porque eles acordaram num dia normal achando que ia trabalhar e voltar para casa de noite. Eu acredito que muitos eram pais de família, homens trabalhadores que deixaram esposas, filhos pequenos, amigos. Bizarro, tá? A mulher do cara tá em casa cuidando das coisas e de repente o telefone toca. E a pessoa já joga logo a notícia que o marido dela foi morto no meio da firma. Imagina a cabeça dessa mulher. É um choque gigante. Não foi um acidente com uma empilhadeira, não foi uma carga que caiu em cima dele, e sim um colega que Será que essa pessoa era um bom marido? perdeu a cabeça e acabou assassinando ele. E o único exemplo disso Porque tudo assim, é na minha cabeça, uma pessoa que faz isso com um colega de trabalho não é uma boa pessoa. Com ninguém. Com a família, com a esposa, que o com bullying os só filhos. serve para trazer desgraça. Então, se você tem esse costume de ficar zoando com a cara dos outros, já use esse vídeo como exemplo, porque infelizmente a vida não tem volta e a única coisa que importa é você chegar em casa salvo e curtir a vida com a sua família. Então, eu já dou um aviso: se você trabalha com um cara que vive na dele e não se comunica muito, a melhor coisa a se fazer é deixar ele no canto dele e não tenta forçar Bizarro como tem isso tanto entre as mulheres e também entre os homens, né, Toledo? a barra. Não fica Bizarro, provocando mano. pra fazer ele de bobo, pra você se sentir o engraçadão da turma, porque o mundo já tá pesado demais e ganhar dinheiro já é difícil. Então a única coisa que você tem que fazer é pro seu trabalho, fazer o que tem que ser feito e voltar pra casa. Porque a única coisa que importa é a sua vida e os seus familiares. E essa parada de querer ser engraçadão pra ganhar validação no meio dos Homens geralmente ficam zoando um ao outro, mas se o cara não responde, esquece e deixa. Tipo, zoação saudável entre amigos é uma coisa, né? Outra é você tá, sei lá, em 3 e ficar sempre pegando no pé da pessoa e ela não achar graça nenhuma. amigos, entre aspas, porque eu nem sei se pode ser chamado de amigo, é a maior merda que você pode fazer. Porque no final das contas, ninguém liga pra ninguém. E mesmo você sendo o centro das atenções, zoando os outros, quando você chegar em casa, ninguém vai lembrar de você e sua vida vai continuar sendo a mesma merda. Só que no caso, você vai estar correndo risco, porque quem faz a piada vira as costas e vai viver a vida. Mas o alvo da piada chega em casa e fica remoendo aquilo na cabeça a noite inteira. E uma hora a conta vai chegar. Pegado, E tem o mano. outro lado da história, que no caso é a família do A cara pessoa chega em casa, fica olhando no espelho e falando, você tá falando comigo? que cometeu essa loucura. O cara morava com os pais, era um homem quieto, que ia do trabalho pra casa e da casa pro trabalho. Os pais deles também não faziam ideia do inferno que o filho Assistir um Taxi Driver e ficar louco. estava passando, ou da fúria que estava crescendo dentro dele, e de repente a polícia bate na porta avisando que o filho calado deles cometeu uma tragédia dessa. E para piorar tudo, o peso do que ele fez acabou voltando para ele, porque depois dele ser jogado na cela, ele tirou a própria vida usando a roupa do corpo. E olha o tamanho do buraco escuro que esse cara acabou entrando. As empresas hoje em dia adoram fazer aquele discurso bonito, falam muito de valores, de vestir a camisa, de trabalho em equipe. Mas a verdade nua e crua é que Empresa na faz prática muito quase isso, ninguém mano. tá nem aí pro estado mental do trabalhador. Eles querem que a máquina não pare e que a meta seja batida no fim do mês. Se o cara da empresa terceira Cara, isso é uma das coisas mais bizarras que tem na CLT. É os caras fazer palestra, eles fazerem um monte de palhaçada, assim, fingindo que se importam só pra seguir uma certa cartilha, né?
até mesmo de segurança, e não colocar isso em prática no dia a dia. A pressão é dobrada e o cuidado é zero. Se um peão está sofrendo perseguição dos colegas, o encarregado muitas vezes vira o rosto porque Eu acho que as pessoas deviam falar muito mais sobre saúde mental e realmente sobre segurança nas empresas acha que é aí. mimimi ou frescura. É E por não isso que existe todo mundo odeia um lugar trabalhar. seguro para a pessoa pedir Porque o problema não é você trabalhar, é você estar num ambiente muito insalubre. socorro sem ser chamada de fraca pelos outros. E é nessa onda que a coisa piora de vez, porque a gente precisa de lugares onde o trabalhador seja tratado como ser humano, e não como uma peça de motor que você pode ir forçando até ele estourar, e quando quebra você substitui de uma hora para outra. Quando tem uma Horrível. rodinha zoando alguém, sempre tem aqueles que não falam É a famosa escravidão legalizada, né, nada, galera? mas ficam rindo ao fim de que não estão vendo. Esse silêncio dá força e plateia para quem tá humilhando. Na época que eu trabalhava em chão de fábrica, não tinha tanto isso. Eu não sei se na área que eu tava a galera era mais civilizada ou coisa do tipo, mas eu já enjoei de ver cara fazendo bullying com outro na minha frente. E sempre quando eu via, eu sempre tentava intervir e meio que apaziguava, tentando zoar o cara que tava zoando o outro, meio que para quebrar o gelo. Só que infelizmente nem todo mundo pensa assim, e como todo mundo sabe, o brasileiro adora levar vantagem em cima do outro e ver que a outra pessoa tá sendo humilhada, vai entender, né? Na minha visão, o cara que não concorda e mesmo assim fica em silêncio é o que dá espaço pra maldade acontecer. E tem mais uma parada muito séria nisso tudo. No Com caso, certeza, sempre tem um líder a no forma grupinho. como um homem trabalhador foi ensinado a viver. Tipo, o líder, ele fala besteira e os outros dois otários só ficam ali validando o que ele tá falando, dando risada, tá ligado? Desde Fazendo pequeno, um homem escuta e fazendo não pode mostrar volume. que tá mal, que tem que aguentar o tranco e que resolver nem as coisas o no braço. bullying nas escolas, né? Então o que ele faz? Ele vai guardando, e como ele não tem pra onde escoar, e na maioria das vezes o cara não busca um psicólogo ou coisa do tipo, porque ele acha que é frescura, o balde vai enchendo e uma hora transborda. E quando transborda, o estrago é gigante, como vocês viram. Se você fala uma coisa e o seu colega abaixa a cabeça, fica quieto e dá as costas, ou até disfarça olhando pro chão, Nas empresas, assédio moral pode ser reportado? Ah, mas na prática é outra coisa, mano. você não tá sendo o cara engraçado, e sim uma pessoa ruim, e a gente perdeu a O que mais tem é gente sofrendo perseguição no ambiente de mão na trabalho. hora de conviver E não em adianta você falar nada. sociedade. Tem gente que Se, tipo, você não é tão próximo de um supervisor e reclama pro supervisor e outra pessoa que é mais próxima reclama de você, ele vai tomar ao lado, entendeu? Ele vai tratar você que nem merda, acha que mano. tem o direito de falar o que der Então, na tipo, telha, na teoria é muito correto, né? Mas na prática é assim que funciona. de apontar o defeito do outro e a fraqueza É, na mano, não frente de acontece todo nada, mundo, sem velho. Os caras pensar nas tão cagando. consequências. E isso faz um estrago gigante na mente do cara que tá A sofrendo. pessoa só se importa de verdade quando dá alguma merda. Tipo, esse cara aí. Agora os caras vão fazer palestrinha sobre saúde mental no ambiente de trabalho, tá ligado? Mas daqui a um tempo eles vão esquecer e talvez aconteça até de novo. E uma hora o cara que tá humilhando vai cair do cavalo e vai acontecer casos igual a esse. E toda vez que a gente escuta uma notícia dessas, a gente tem o costume de comentar, de ficar espantado por uns minutos e depois esquecer e voltar à nossa rotina normal. Mas no caso, histórias como essa tem que servir para alguma coisa. No caso, para mudar nossas próprias atitudes. A gente caminha todo dia no meio das pessoas que estão passando por problemas absurdos e tem gente cheia de dívida, com casamento ferrado, com filho doente em casa, e a paciência da pessoa fica pendurada por Aconteceu com a minha irmã esses dias mesmo. Ela foi reclamar com a mina da RH que estão dando pra ela função que não é dela. Que ela só faz as coisas e ninguém que só ela faz as coisas e ninguém colabora. E a RH fez o quê? Não respondeu ela e bloqueou o número e o Insta. Então, é assim mesmo que funciona, cara. É assim mesmo que funciona. um fio. E qualquer Infelizmente, as coisa empresas, fora do elas estão literalmente cagando. lugar, pros arrebenta funcionários. esse fio. Então não seja você o motivo desse Literalmente. rompimento, e sim a pessoa que não atrapalha, ou melhor, a E as palestras são pra proteger a empresa e não as pessoas? É, pra eles se livrarem de um possível processo, tá ligado? Ah, não, mas a gente fez uma palestra sobre isso, tá ligado? ser Como motivo você vai processar a nossa empresa desse por isso? rompimento. E sim a pessoa que não atrapalha, Triste, né, ou mano? melhor, a pessoa que ajuda, e no fim das contas a regra é muito básica e velha conhecida nossa. Não faça com
com os outros aquilo que você não quer que faça Cara, com tem você. muita gente ruim nesse mundo. Então você que tá assistindo, em vez de ser o engraçadão da turma, tenta ser o cara que vai aliviar e respeitar o cara que tá sofrendo bullying, porque isso é de graça e pode salvar a sua vida, e sua família agradece. Então é isso. Felizmente, minha irmã adora confusão. Denunciou o lugar no Ministério do Trabalho anonimamente. Já começaram a tomar no cu. Bom saber, Se mano. assistiu até aqui, eu peço que deixe o like, comente sua opinião e se inscreva no canal. E pra mim saber que você assistiu até aqui, eu peço que comente a palavra obscuro. Assim eu vou saber se você assistiu até o final ou não. Então é isso. Se quiser continuar acompanhando, clique em É algum complicado, mano. Além de todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, ainda tem mais isso pra se preocupar, né? É muito triste, mano. É muito desses triste dois ser vídeos aí da brasileiro. tela. Valeu. Dor. Pessoal do YouTube, lembra de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal. O link do vídeo tá na descrição. Vão lá no canal do Realidade Obscura, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Deixem o like lá no vídeo dele também, tá? E lembrando, pessoal, se quiserem aprender a editar, façam um curso do Fabuloso, tá? Vamos fazer uma renda extra pra internet. E se vocês comprarem o curso, usem meu cupom Kate, vocês ganham 40% de desconto. Eu vou deixar o link nos comentários fixado, no comentário fixado e também tá na descrição, tá bom? É isso, gente.